aquela da televisão que só fala das desgraças, né? Da barragem que caiu, de não sei quantos que morreram atravessando o mar lá para ir para a Europa. Eu não quero falar disso. Eu quero fazer uma retrospectiva daquilo que foi o ano apostólico da aliança. Amém? E eu quero falar alguns pontos dessa palavra que nós ministramos aqui no ano passado. E durante o ano vínhamos falando. E hoje eu separei alguns pontos dessa palavra para compartilhar com vocês. Muitos de vocês não estavam aqui, não é verdade, naquele momento. Mas agora a gente vai fazer um apanhado e de cada pontinho dessa palavra aqui que vai abençoar a sua vida nesta noite também. Lembrando a você que, embora a gente vá começar o ano de 2016, o ano apostólico da aliança, ele continua nas nossas vidas. Amém? Vai entrar uma outra palavra profética, então essa aqui termina. Não, ela continua produzindo frutos nas nossas vidas também. Amém? Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 32. Livro de Jeremias, capítulo 32. A gente tem a tela do tema aí, Wagner? O Augusto que sabe. Depois, se ele tiver, tu bota na tela para mim. Marcelo sabe? Se tem o tema ali? Aquela logomarcazinha? Vê lá para mim, Marcelo. Bota aqui o tema e deixa o pessoal ver. E vamos abrir a Bíblia aí no livro de Jeremias, no capítulo 32, versículos 38 em diante. Jeremias 32, versículos 38 em diante. O nosso tema é o ano até o dia 31, né? O ano apostólico da aliança, o ano de viver todo o bem que o Senhor nos tem prometido. Então você que ainda não viveu, até o dia 31 você pode viver a sua bênção. Amém? O ano ainda não acabou. Muitas pessoas já receberam bênçãos aqui, já testemunharam, não é? Mas o ano ainda não acabou, né, Sara? Ainda tem muita coisa para acontecer. Todos acharam? Vamos ler juntos? Quem não tiver a Bíblia pode me acompanhar. Diz assim, Jeremias 32, versículo 38 em diante. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno, não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem. E os plantarei nesta terra, com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Pois assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. Amém? Queria que você fechasse seus olhos um minutinho, por favor. Baixasse sua cabeça. Espírito Santo de Deus, venha ministrar essa palavra nos nossos corações nesta noite. E que essa palavra possa trazer mudança para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A igreja diz amém? Amém. Então, esse foi o tema que nós vínhamos trabalhando nesse ano. E eu quero destacar para vocês hoje, no dia 27, na nossa, que eu vou chamar hoje aqui da retrospectiva, daquilo que foi importante para nós nessa palavra. Eu vou fazer um link aqui também com o Natal, não é? Que a gente está vivendo ainda essa, como é que eu digo assim, essa atmosfera de Natal, que é uma grande bênção, não é, irmãos? Infelizmente, muitos cristãos têm renegado o Natal, falando, isso aí não é para comemorar. Fala um monte de... Cada um fala o que quer, né? A falta do conhecimento da palavra traz isso. E a gente tem deixado de comemorar essa festa maravilhosa que representa o nascimento de Cristo. É claro que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas não importa, irmãos. Foi estabelecido esse dia, né, como um marco, e a gente comemora. Na verdade, nós cristãos comemoramos o Natal todos os dias. Na verdade, o Natal ele deve ser comemorado todos os dias, não num único dia, não é? E a gente tem que comemorar mesmo, tem que enfeitar mesmo. Então tá aí, tem um monte de luz, tem uma estrela brilhando aqui na minha cabeça, glória a Deus. E tem que fazer isso mesmo. O Senhor Jesus merece muito mais. Você não concorda comigo? Amém?
Então essa palavra, ela fala da aliança com Deus, né? E a aliança de Deus com o homem, ela é uma revelação, ela é uma exposição dos propósitos de Deus, da sua vontade e de tudo o que Deus planeja realizar para o seu povo. Amém? Deus, a gente precisa entender a forma que Deus trabalha. Deus não trabalha por emoção. Muitas vezes nós fazemos as coisas de uma forma emocional. Muitas vezes não. Eu diria até a maioria das vezes. Se nós estamos bem emocionalmente, psicologicamente, a gente quer fazer tudo. Se a gente está mal, eu não quero fazer nada, quero ficar em casa escondido, sozinho. Não é assim, pessoal? É ou não é? É só comigo que é assim? É assim. Só que Deus, ele não age por emoção. Deus é um ser bastante interessante. Deus tem emoções, tá? Deus tem sentimentos. Mas Deus, a forma de agir de Deus, Deus trabalha por propósitos, por planos e por objetivos. Por isso que quando uma coisa na nossa vida não acontece como a gente desenhou, né? Você deve ter desenhado lá no início do ano alguns objetivos para a sua vida, como a Vitória colocou bem aqui. Agora é um momento de reflexão, um momento da gente estabelecer as nossas metas. Mas nem sempre tudo aquilo que nós desenhamos, planejamos, acontece da forma que nós queremos. E quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, a ideia, queridos, é que nós passemos para Deus a responsabilidade e a condução da nossa vida. Porque quando a gente quer fazer uma entrega para Deus, a gente entrega a nossa vida para Deus, mas a gente fala para Deus, não, mas Senhor, essa área aqui deixa que eu cuido. Ok, Deus vai respeitar. Por quê? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E Deus, ele não viola de forma nenhuma as suas leis. Deus respeita a lei do livre-arbítrio. Se você falar para Deus, olha Deus, você pode entrar na minha vida, mas essa área aqui sou eu que conduzo. Ok, Deus não vai interferir. Agora você também não vai poder reclamar do resultado depois. Concorda comigo? Então Deus, ele não age de uma forma emotiva, emocional. Eu estou bem, eu vou abençoar a Jéssica. Não, Deus, ele trabalha por propósitos sobre todas as nossas vidas. Por isso, tudo que acontece na nossa vida, existe por trás daquele acontecimento um propósito de Deus. A questão é que nem sempre nós temos o entendimento daquela situação. Principalmente se aquilo acontece, né? Você planejou de uma forma e não deu certo, aconteceu tudo o contrário. A gente mistura o emocional e não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para termos o entendimento e o discernimento por que aquilo aconteceu daquele jeito, ou por que não aconteceu como nós esperávamos e planejávamos. O mais importante que nós temos que entender nesse relacionamento com Deus, nessa aliança com Deus, é entender que se aconteceu daquele jeito, é porque existe um propósito de Deus para a minha vida. Amém? E lá na frente eu vou entender isso, ou na eternidade. Aí você pergunta para Deus, anota aí no teu caderno. Eu tenho um caderninho, eu e a pastora, só de coisas que eu vou perguntar para Deus. Senhor, por que isso foi assim? Aí eu vou ter a eternidade para Deus me explicar isso, né, irmãos? Bacana isso. Mas a gente precisa entender que a nossa vida, quando nós entregamos ao Senhor, ela é conduzida por Deus. Amém? O maior objetivo de Deus, ao fazer uma aliança conosco, é nos atrair para Ele, para perto dEle. Nos ensinar a confiar nele, no seu poder, e colocarmos uma dependência total em Deus. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma verdade. Isso é muito difícil. E digo por mim também, tá? Porque muitas vezes eu quero colocar tudo na mão de Deus, como até a gente cantou uma música aí, né? Agora aí antes das crianças entrarem. Mas esse é o ponto mais difícil da caminhada com Deus. É você entrar num estado de dependência total de Deus. Concordam comigo? É muito difícil. Mas nós precisamos buscar isso de Deus para todas as áreas nas nossas vidas. Amém? Se você quiser ser bem-sucedido,
você tem que começar a aprender a confiar em Deus e tirar a tua mão da condução do veículo chamado vida, né, da sua vida, e deixar que Deus conduza a sua vida. Amém, querido? Esse talvez seja o maior desafio da vida cristã. Eu fiquei feliz quando a Vitória testemunhou que um dos objetivos dela era crescer espiritualmente, ministerialmente. E vocês podem observar que existe uma relação direta na vida do crente, do cristão, que quando a sua vida espiritual está ali diante de Deus, sendo abençoada, crescendo, o que acontece com as outras áreas? Elas crescem, elas prosperam. Existe uma relação direta entre o nosso estado espiritual, ministerial com o Senhor e o restante das áreas das nossas vidas. Se eu estou bem espiritualmente, irmãos, é diretamente proporcional. Você estará bem em todas as áreas da sua vida. Esse é um segredo espiritual. Anote isso aí, você que está escrevendo. Esse é um segredo da vida com Deus. Às vezes a gente quer resolver tudo e esquece que o principal é estarmos buscando ao Senhor. Porque se você tiver uma aliança com Deus, se você estiver ligado com Deus, se você estiver crescendo espiritualmente, todas as áreas da sua vida serão abençoadas e serão prósperas em nome de Jesus. E às vezes a gente perde tempo com tantas coisas, né? Querendo fazer tantas coisas, resolver tantas questões e não deixa Deus agir, tá? O nascimento de Jesus, e a gente está comemorando o Natal, ele é um dos maiores exemplos, né, que Deus queria estabelecer uma aliança com os homens. Por quê? Porque a palavra diz assim, ó, lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Quem pode abrir aí para a gente acompanhar? Mateus capítulo 1, 23. Acharam? Diz assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, o nascimento de Jesus, quando Deus nos dá esse presente, que na verdade quem está sendo presenteado é a humanidade, não é? É o maior exemplo de que Deus queria estabelecer uma aliança definitiva com o homem, não é? Porque o verdadeiro e único Deus, ele é amoroso e se relaciona com aqueles que nele creem. Amém? E o amor de Deus foi tão grande por nós, que como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, Deus, ele enviou ao mundo o quê? O seu Filho o quê? O que é unigênito? Único. Para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, irmãos, olha o tamanho do amor de Deus. Foi tão grande, que ele deu um presente para nós, o seu Filho, para que nós pudéssemos nos relacionar com esse Filho e através desse Filho nós pudéssemos chegar a Deus. Em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, nós lemos aqui na oferta, não vou ler de novo, você já ouviu, mas anote. A visita dos magos estrangeiros representava a relação do Messias não somente com o povo de Israel, mas também com todas as nações, tribos e povos. E demonstrava que Deus não queria fazer exclusividade só com um povo, mas ele estava abrindo essa aliança para quem quisesse. Amém? Por isso o evangelho chegou até nós. Alguém aqui é judeu? Alguém levantou a mão aí. É judeu? Não, levantou para coçar. Alguém é judeu aqui? Ok. Então olha que bacana. O evangelho de Jesus Cristo nos alcançou, porque Deus quis se relacionar com todos os povos, irmãos. Ele quis estabelecer uma aliança para todos, para que todos pudessem ser alcançados, amém? Isso é uma bênção, né? E Deus deseja que nos deleitemos em sua presença, que o amemos inteiramente, de espírito, alma e corpo. Vou falar sobre isso. Que andemos em obediência à sua palavra e que o sirvamos
em espírito e em verdade. Então vamos lá, vamos falar sobre isso rapidamente. O desejo de Deus é que nós o amemos e tenhamos uma aliança completa. Espírito, alma e corpo. Às vezes a gente está aqui assistindo o culto, ouvindo essa pregação, só está o nosso corpo sentado aí. Verdade? O seu espírito e a sua alma estão vagando pelo mundo. É verdade, irmãos. Eu também já vivi isso. Às vezes, está com tanto problema, está sentado aqui hoje pensando no problema de amanhã. Misericórdia, irmão. Viva hoje, viva o dia de hoje. Amanhã é amanhã. Amanhã a gente busca a solução para os nossos problemas. E de preferência, entregar os nossos problemas nas mãos daquele que pode resolver. Não é verdade? Amém? Vai fazer alguma diferença você ficar aí pensando, preocupado hoje? Vai resolver? Vai resolver teu problema? Não. Então, esquece. Vamos adorar a Deus com nossa alma. A nossa alma, ela representa o nosso desejo, né, as nossas emoções. Deixa o teu espírito, né, fluir na mão do Senhor. Vamos aproveitar essa palavra hoje, porque ela ainda pode trazer mudança na nossa vida ainda esse ano, amém? Amém. E às vezes a gente está aqui, o nosso corpo está aqui no culto, mas o nosso espírito só Deus sabe onde está, e a alma está lá, cansada, pensando nos problemas, nos pesares. Ó vida difícil, ó vida cruel. Irmãos, misericórdia. Agradeça a Deus pela tua vida, pela oportunidade que você tem de estar aqui hoje. Muitas pessoas iniciaram o ano de 2015 e não estão aqui hoje para terminar o ano, porque ficaram no meio do caminho, foram recolhidos, morreram. E não estou falando só de pessoas velhas, estou falando de jovens, estou falando de pessoas ricas, estou falando de celebridades. Quem não se lembra daquele cantor que faleceu no acidente de carro, o rapaz novo, eu não sei o nome dele. Como? Cristiano Araújo, rapaz bonito, novo, fazendo sucesso, no auge da sua carreira, rico, milionário. Morreu, não terminou o ano de 2015. Então, a morte vem para todos, para rico, pobre, velho, novo, criança, jovem, não importa. Agradeça a Deus pela oportunidade da vida, de você estar aqui. Amém? Da gente poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, é isso aí. Amém? Então, é isso que Deus quer de nós. Deus nos escolheu e somos o seu povo. Pertencemos a Ele, amém, queridos? Ele é o nosso Deus e por meio da aliança, através de Jesus Cristo, temos a salvação eterna. Glória a Deus. Se nós não ganhássemos mais nada, se Deus não desse nenhuma bênção mais para nós, mas nos deu a salvação, já seria o suficiente para a nossa vida toda. Mas além da salvação, Deus também quer te abençoar aqui nessa terra. Que bacana isso, né? E se você ainda não encontrou Deus, não se preocupe, Deus vai te achar. Deus vai te achar onde você estiver. Amém? E o propósito dessa aliança, pastor? Por que essa aliança? Primeiro, vamos entender o que é aliança. Segundo o dicionário, pai dos burros, diz que a aliança é um pacto, um trato ou acordo entre duas ou mais partes, objetivando a realização de fins comuns. Então é um acordo, um pacto. E também é um compromisso de fidelidade. Então a aliança, gostei dessa definição, é um compromisso de fidelidade. Deus assumiu um compromisso de fidelidade com o homem, nos presenteando com seu Filho Jesus. E eu já citei o versículo aqui, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que não tem como explicar esse amor, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele já estabeleceu conosco um pacto de fidelidade, né? Uma aliança de fidelidade. Então, os dois propósitos da aliança: em primeiro lugar,
O primeiro propósito da aliança é para que nós tenhamos a salvação, é a salvação do homem. Amém? Quando Deus enviou o seu Filho Jesus, seu Filho unigênito, o único Filho, firmou conosco uma nova aliança, perpétua e superior às outras alianças. Por quê? Deus já havia estabelecido alianças com o homem, que foram quebradas. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Depois o homem reclamou da aliança de Abraão, que era maravilhosa, e Deus trouxe a aliança de Moisés, que foram as leis. Aí a coisa ficou braba, ninguém aguentava mais, e aí Deus vem e agora estabelece a aliança com Jesus. Amém? Fora outras alianças que Deus fez com Davi, por aí afora. Mas Deus estabelece uma aliança superior a todas essas, que é a aliança feita com Jesus. E tem uma notícia para você: esta será a última oportunidade para a humanidade. Amém? E essa aliança não será substituída. Não vai ter outra, irmãos. Então fica um alerta para a igreja hoje. Você está tendo uma oportunidade hoje. Amém? Eu diria uma não, a última oportunidade. Não será substituída, pois é uma aliança plena e confirma todas as alianças anteriores, consumando-as. Então, foi consumado e não haverá outra oportunidade. Amém? Como está a tua aliança hoje com Deus? Está firme? Está precisando de um ajuste? Então hoje é o dia de você fazer o ajuste com o Senhor. Amém, queridos? Estamos vivendo a atmosfera do Natal, né? O espírito do Natal, que é o Espírito Santo de Deus atuando, onde as pessoas estão mais abertas a ouvir. É um momento que todo mundo ouve. E Deus está dando para nós mais uma oportunidade de nós firmarmos a nossa aliança com Jesus Cristo nesta noite. E não haverá outra aliança depois dessa, irmãos. E vou dizer para vocês, lembra que eu falei aqui dos magos? Eles vinham estudando os sinais da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, conseguiram entender os sinais através das Escrituras, foram atrás e encontraram Jesus. Enquanto que os estudiosos da época, os teólogos que conheciam a Bíblia, as profecias, não deram a mínima, o evento passou e não foram lá, não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Eu quero dizer uma coisa nessa noite: nós estamos vivendo os mesmos tempos, só que agora eu estou falando da segunda vinda de Cristo. Os sinais estão aí, acontecendo. Tudo que está escrito na palavra está acontecendo, irmãos. Mas muitas pessoas estão cegas e surdas espiritualmente. Não conseguem entender, acham que é normal. Tudo normal, né? O mundo está em guerra, as economias dos países estão em crise. Conserta de um lado, estraga do outro. Conserta um, dá problema no outro. Tudo está acontecendo. Todo o palco, né, da história da humanidade está sendo preparado para a segunda vinda de Jesus. Mas aqueles que estiverem aliançados com Ele vão entender os sinais, vão enxergar os sinais, e quando o arcanjo vir tocar a trombeta, como diz em Tessalonicenses, primeiro os mortos ressuscitarão em Cristo, e depois nós, os que acreditamos, seremos arrebatados. Irmãos, glória a Deus, que falta muito pouco. Eu queria até que Jesus voltasse hoje, que aí amanhã eu não precisava nem acordar cedo para ir trabalhar, né? Ia ser uma bênção. Amém, queridos? Então, não haverá outra oportunidade. Não haverá outra aliança. Se eu não for, não tem problema, Deus vai dar outro jeito.
Não vai ter outro jeito. Eu estou aqui para dizer para você que esta é a última chance. Amém? Amém. Hebreus capítulo 7, versículo 22, diz assim: por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Então o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele fala que o Senhor Jesus, ele se colocou como fiador. O fiador é o que? É uma garantia. Porque eu não podia garantir, nem você, mas o próprio Jesus, ele se coloca como, ele garante cada um de nós. Amém, queridos? E ele entra como fiador dessa aliança chamada superior, que é a aliança da graça, que salva o pecador e o torna filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Amém? E independentemente de qualquer coisa, com uma única condição, de você crer e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. Amém? Deus não pede nada para você, não pede obras, não pede nada. Tem pessoas que falam, ah, mas eu não preciso, porque eu já sou uma pessoa boazinha, eu faço bem, eu ajudo os outros, eu ajudo os pobres. Bacana, continue fazendo isso, isso é uma coisa importante e até bíblica. Mas, meu querido, você não será salvo pelas suas obras. Ninguém será salvo por obras. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Amém? Mas tem uma condição: precisa crer e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. Amém? Pastor, mas é tão fácil assim, tão simples. É simples. Mas quando você pede a pessoa para falar, para abrir a boca, a pessoa parece que tem um peso na boca, né? O cadeado tranca a boca. Falar o nome de Jesus parece que vai dar um nó na boca da pessoa. Quando fala Deus é mais fácil. Aí todo mundo, né? Ah, Deus, Deus, Deus. Mas quando fala Jesus, irmãos, o negócio é pesado. A língua pesa. Não é assim? É ou não é assim? É. Então você precisa confessar: Jesus, eu creio que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida, que Tu és o Filho de Deus. Amém? Amém? E aí você será salvo. É simples assim. É simples, mas não é fácil. E o segundo propósito da aliança, para a gente encerrar essa palavra de hoje, que é um resumo, né, do que nós pregamos durante esse ano. Qual o propósito? Por que Deus quer ter aliança conosco? Primeiro, para nos dar salvação. E segundo, para poder nos fazer o bem. Caramba, Deus quer ter aliança conosco para nos abençoar. Vamos ver isso na Bíblia? Isso é bíblico, pastor? Vamos ver? Mas antes, uma palavra aqui que eu anotei para você, ó. Anote aí, quem está anotando. Deus se alegra em derramar as bênçãos prometidas sobre o seu povo. Vou ler de novo para você dar um amém junto com a Carla. Deus se alegra em derramar as bênçãos prometidas sobre o seu povo. Amém. Glória a Deus. Deus tem prazer no bem-estar dos seus servos. Que bacana isso. Então por que Deus quer ter aliança conosco? Primeiro, para nos salvar. Segundo, para nos abençoar aqui na terra. Isso é bíblico, pastor? Abre a tua Bíblia, Salmo 35, versículo 27. E grava isso aí, para você nunca se esquecer. Salmo 35, versículo 27. Todos encontraram? Digam amém. Tem alguém que ainda não encontrou? Anote. Vamos ler? Diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo.
Deus tem alegria na sua prosperidade. Não estou pregando prosperidade não, irmãos. Estou pregando Bíblia. Agora, tem uma condição para isso acontecer. Qual é? Você precisa ter o que com Deus? Precisa ter uma aliança. Porque olha aqui o que diz a primeira parte do versículo. Cantem de júbilo, se alegrem os que têm prazer na minha... Como é que está aí a tradução de vocês? Justiça, justificação, pode ser na palavra também, ok? Então aquele que segue a palavra, aquele que busca um relacionamento com Deus, aquele que busca uma aliança com Deus, a palavra diz que Deus se alegra, se compraz na sua prosperidade. Amém? Amém? E prosperidade não é você ficar rico. Tem um monte de gente rico aí que é pobre, miserável. Prosperidade é você ter atendidas todas as suas necessidades. Podem ser físicas, espirituais, né? Pode ser saúde. Isso é uma pessoa próspera. Eu tenho atendido tudo que eu preciso eu tenho. Amém? Isso é prosperidade. Não vai te faltar nada. Amém? E Deus se alegra nisso. Deus tem prazer nisso. Então por que Deus quer ter aliança conosco? Primeiro, para nos salvar. E segundo, para nos abençoar. Está entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo esse negócio todo? E a gente fica preocupado. Você fica gastando sua vida querendo resolver tudo. Deixa Deus agir, meu filho. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu não expliquei aqui no início que Deus trabalha por propósitos? Se não está acontecendo, amém, descansa no Senhor. É porque não é propósito de Deus para esse momento na sua vida. Mas o seu momento, a sua hora vai chegar. Amém? Entrega na mão do Senhor. E Ele pode fazer tudo. E para a gente terminar, agora vai terminar mesmo, hein? Cadê aquele ar? Ó, quem perdeu dia 31, vai, viu? Tu vem, hein? Perder dia 31, vai perder a palavra do ano, hein? Depois vai ficar aí catando aí pelo canto, mas não é a mesma coisa não, viu? Tem que estar aqui para viver a bênção, amém, queridos? Não é praga do pastor não, tô falando isso para te abençoar. Praga se tu ficar em casa vendo Regina Casé e Faustão virando o ano, misericórdia, hein? Tem nada para dar pra gente não, essa gente, hein? Estão tudo precisando. Então a aliança de Deus conosco é a nossa garantia de que todas as promessas que Ele nos fez serão cumpridas. Amém? É o título de propriedade da nossa herança e das riquezas que iremos possuir aqui na terra e na eternidade. E aí eu quero fechar com vocês em Deuteronômio 28. Que nós lemos aqui no dia 31 do ano passado. Quem lembra? Quem estava aqui? Quem estava aqui? Nós estava. Tu lembra que a gente leu, fechou com essa leitura? Eu quero fechar hoje com essa leitura também. Amém? Abre tua Bíblia aí, Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. E nós vamos ler, a minha Bíblia tem título aqui, diz assim, ó: as bênçãos decorrentes da obediência. Deuteronômio 28. Tem título aí, tua Bíblia? Alguém tem título? Diferente do que eu falei? Qual é o teu? Bacana. As bênçãos da obediência. Legal, né? Vamos ler junto então? Eu vou ler aqui e vocês vão acompanhando, porque cada um tem uma tradução, né? Senão dá complicação. Só se tivesse aí na... Qual é a versão que vocês têm aí? Atualizada? Não. Se fosse a NVI dava, ou a Almeida revisada. Tem não? Tem? Que aí eu boto, a gente lê junto.
Espera que já está acabando, tá, gente? Acabo na hora certa, ó, 9 horas em ponto. Tem? Deuteronômio 28. Glória a Deus. Só um minutinho, gente. Tô vendo ninguém dormir hoje não, né? Graças a Deus, hein? Deus está operando aqui. E essa aliança, esse ano da aliança, aquilo que eu falei com vocês. Entra 2016, a gente vai receber outra palavra profética, mas Deus continua agindo nisso aqui na nossa vida também, tá, irmãos? Amém? Vamos ler juntos, então? Vou começar, vocês vêm comigo. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vai? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então vamos ver. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Glória a Deus. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. Glória a Deus. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestados. Aleluia. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E por último, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Amém, querido? Amém. Tome posse dessa palavra na tua vida em nome de Jesus. Amém? E que 2015 ainda continue sendo o ano da aliança na tua vida, e que 2016 essa palavra ainda possa continuar atuando na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vou convidar a pastora Márcia para ela estar encerrando aqui com vocês. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Coisa tremenda, né? Depois você lê isso em casa com calma, que é muito forte. Amém. Eu queria te convidar a ficar de pé. Quem recebeu essa palavra e foi abençoado nessa noite? Então levante as tuas mãos bem alto. Amém? Eu declaro que você vai sair daqui debaixo dessa palavra profética que foi liberado no altar de Deus
para viver um tempo novo, no ano da aliança, no ano de viver todo o bem que o Senhor nos tem prometido. O ano ainda não terminou. Você vai viver, amém? Todo o bem que o Senhor tem prometido. Você vai receber notícias boas. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai te mostrar caminhos no deserto. O deserto vai florescer. O Senhor te dará sinal. Saia daqui para viver um tempo novo de Deus. Porque você está debaixo de uma aliança. E essa aliança que você tem é com Cristo Jesus. E esse ano você teve um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de bênção. O Senhor fez aquilo que Ele te prometeu. O Senhor cumpriu aquilo que Ele te prometeu. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Ele é Deus. Ele faz aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Feche os teus olhos, continue de mão levantada. Abaixa a sua cabeça. Ora ao Senhor. Fala assim comigo: Senhor, a minha vida te pertence. Eu entrego hoje o meu caminho nas tuas mãos, porque eu tenho uma aliança contigo e eu reconheço que essa aliança é através do teu Filho Jesus, que morreu na cruz por mim. E essa aliança, que é uma aliança de sangue, me faz ter o direito de viver todo o bem que o Senhor me tem prometido. E eu creio, Senhor, nessa aliança de salvação através de Cristo Jesus. E a minha vida, Senhor, te pertence. A minha vida, Senhor, é tua, porque eu creio no teu Filho, que é Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Se você crê, diz amém. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Eu creio. Amém? A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais tudo ele fará. O Senhor tem uma promessa na nossa vida lá em João, que se nós crermos nele e guardarmos a palavra dele no nosso coração, ele nos abençoaria. Então, querido, ele escreveu, está escrito. Se está escrito, não volta vazia. Se Deus falou e colocou na palavra dele, é a verdade. Então toma posse. A palavra de Deus está no teu coração. Você crê em Jesus Cristo, a palavra dele está no teu coração. Então você vai viver todo o bem que o Senhor tem te prometido. Amém? Não há impossível a todo aquele que crê. Amém? Repete: não há impossível para todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, neste último culto de 2015, nesse último culto da família, Senhor, para te agradecermos, Senhor, por este ano apostólico da aliança, ano de viver todo o bem que o Senhor nos tem prometido. Essa igreja viveu isso, Senhor, porque no começo desse ano essa igreja estava vazia, Senhor, mas olha como essa igreja está, porque nós estamos vivendo todo o bem que o Senhor tem nos prometido. Nós não tínhamos uma frente na igreja, e olha a frente linda de vidro, bonita, que o Senhor nos deu, uma fachada. Olha o letreiro, Senhor. Nós estamos vivendo o ano da aliança. Nós estamos vivendo todo o bem que o Senhor nos tem prometido. Obrigada, Senhor, por cada família neste lugar.
está reunida nesta noite, neste lugar, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, por todo o bem que o Senhor tem nos dado, Senhor. E eu sei, ó Deus, que em 2006 nós viveremos ainda mais. Nós viveremos um ano de bênçãos em multiplicação. Tudo que o Senhor começou nesse ano vai continuar em 2006. E o Senhor tem muito mais para esse lugar. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela essa igreja, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui, de cada família. Aleluia. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Aleluia. Glória a Deus. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. E faça agora. Você lembra como você entrou aqui? Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Você lembra como você estava quando você entrou Calem-se aqui? diante dele. Olha para a tua vida agora. Dobre os joelhos. Olha para a sua família. Pois o Senhor Olha para essa casa. Essa casa é casa de oração. Essa casa é casa de bênção. Essa casa é casa do Senhor. Aleluia. As pessoas vão entrar nessa porta e vão ter suas famílias transformadas, porque o Jeová Jireh está aqui. Vão ser curados, porque o Jeová Rafa está aqui. Vão ter paz, porque o Jeová Shalom está aqui. O El Shaddai, o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Então agora você vai fazer uma oração de agradecimento. Você vai fazer uma oração de agradecimento. Eu vou fazer a minha oração de agradecimento. O pastor vai fazer a oração de agradecimento. Porque Aquele que tem sede o Senhor tem me buscar, ajudado. beber da água que Cristo dá, Porque o terá Senhor dentro de tem me si uma dado fonte todo que o jamais se bem acabará. que o Senhor me tem prometido. Amém? Porque eu tenho uma aliança contigo. E essa aliança me garante viver todo o bem dessa terra, todas as promessas. Amém? Minha água é o Obrigada por essa noite maravilhosa, por esse culto maravilhoso. Nos leve em paz, em segurança. Abençoe o culto de quarta, o culto de encerramento, o culto da virada na quinta-feira, Senhor. Abençoe o meu filho que estará retornando para o Mato Grosso do Sul, junto com a Milene. Guarde ele, proteja, Senhor, enquanto ele estiver lá, que a tua bênção esteja sobre a vida dele, Senhor. Obrigada pela vida do Alisson, da Carla, do Ricardo, Senhor, e do Rodrigo. Obrigada também porque hoje, Senhor, a Débora e o Eduardo estão fazendo 18 anos de casado. Obrigada pela vida dos teus servos, pela vida matrimonial deles, pela Eduarda, pela Alice, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Levanta as tuas mãos. Amém. Que o pastor vai dar bênção ao pastor. beber da água que O Cristo amor de dá. Deus, a graça do Terá nosso Senhor e dentro de Salvador si Jesus uma Cristo, fonte que jamais se acabará. o Santo de Deus estejam hoje para Aquele que tem sobre a sua sede vida, buscar, em nome de Jesus. E a igreja diz: